boa tarde, Magé, boa tarde, magense. Nós estamos aqui nas dependências da Prefeitura Municipal de Magé, no Palácio Anchieta, aqui do nosso lado, o prefeito Nestor Vidal, que hoje recebe aqui no município vários dos representantes dos municípios vizinhos aqui, municípios os quais representam o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense, ou seja, o CONLEST. E nós vamos bater um papo aqui com o prefeito. Prefeito, primeiramente, boa tarde, prazer imenso em estar aqui. Hoje, então, o senhor reúne todos esses prefeitos aqui do entorno, são, me parece, 7 prefeitos da cidade desse entorno do Comperj e do CONLEST, e o senhor também tem uma designação nesse grupo muito importante, que o senhor é o presidente da Agência de Desenvolvimento do Colégio. Queria que o senhor falasse para a nossa população um pouco dessa sua função nesse grupo, prefeito, e do dia de hoje estar aqui recepcionando todos esses prefeitos. Para nós é uma satisfação muito grande ter Magé como a referência dessa reunião dos prefeitos do entorno do Comperj, em que a gente vai traçar políticas de desenvolvimento dos municípios, né, dessa região do leste fluminense. São 15 municípios, e a gente se sente feliz com a vinda deles aqui. Eu tenho certeza que o consórcio fortalece as reivindicações da região, e os prefeitos estão todos muito otimistas com essa nossa parceria. Nós vamos traçar agora a nossa agenda com a presidente Dilma, com o governador Sérgio Cabral, porque nós precisamos do investimento para essa área que ficou durante muitos anos esquecida. E nós precisamos ir para segurança, transporte, mobilidade urbana, educação, investimento em infraestrutura. Eu penso que é uma oportunidade histórica e muito importante para o município de Magé. E Magé configura, nesse momento também, como um município receptor, né, que está de braços abertos para os políticos, está de braços abertos para as autoridades, e troca esse perfil de Magé, que não recebia todo mundo. Hoje Magé está aberto para receber os prefeitos no entorno aqui do Comperj. Eu fico muito contente de estar hoje fazendo essa recepção. Prefeito, a segunda pergunta é a seguinte: a gente conhece os problemas que envolvem a instalação do Comperj aqui do lado, é um investimento, sem dúvida nenhuma, muito grande e ambicioso. O senhor, como prefeito dessa cidade, Magé, tão próximo a Itaboraí, o senhor acha que a cidade já está preparada para receber os investimentos que virão, inevitavelmente, aqui para Magé? Olha só, eu penso que Magé ficou fora da instalação ou do investimento, até o presente momento, dessa parte do Comperj, como ficou fora da Reduc. Eu acho que esses 2 investimentos da Petrobras não contemplaram Magé nem minimamente, né? A gente está aqui hoje para cobrar da Petrobras um investimento consistente, um investimento na consolidação da qualificação do cidadão de Magé, no investimento da mobilidade urbana, em que a BR-493 hoje não pode continuar sem a duplicação dela. Nós precisamos cobrar dessa forma, de uma forma bem clara. A relação, Magé recebe hoje a poluição da Reduc, como vai receber também poluição do Comperj. Se nós não nos anteciparmos a isso e cobrar medidas que contemplem o município, que contemplem a proteção do município, nós vamos ficar, como das outras vezes, sem ser contemplado no básico que o município precisa. Precisamos na qualificação da faculdade, de uma segurança realmente consistente, e que as empresas que possam atender aos 2 polos petroquímicos possa vir para Magé para dar um emprego, porque hoje Magé não tem emprego nem na Reduc, e nós precisamos agora cobrar aquela cota de emprego para o cidadão de Magé no Comperj. Prefeito, já que o senhor tocou nessa parte aí, no tocante verdadeiramente à sustentabilidade, Magé conta com 73% da área territorial dela ainda verde, áreas ainda intocáveis.
É claro que a instalação do Copérg, como já foi da Reduc, compromete a nossa qualidade do ar, e hoje nós sabemos que nós somos o pulmão do estado do Rio de Janeiro. E hoje já existem alguns incentivos, seja do governo federal, que dão a participação desses municípios dessa preservação. O senhor deve cobrar isso também ao governo federal e ao governo estadual e ao próprio Copérg? Olha só, Magé, hoje, ela é vítima dessas instalações, né? Quando teve aquele derramamento de petróleo na Bahia, Magé certamente foi o município mais atingido. Nós precisamos cobrar medidas para evitar que aquilo aconteça e medidas que possam beneficiar essa preservação que nós temos aqui. As nossas águas, a Baía de Guanabara, a pesca de Magé, a nossa agricultura, o reflorestamento, porque tem que ter medida compensatória. E essas medidas compensatórias certamente terá que contemplar o cidadão magense. A prioridade nossa é o cidadão de Magé, é o magense que há muitos anos não vê chegar ao nosso município essa preocupação federal e essa preocupação estadual. Está chegando a hora. Por isso que a gente se associa em consórcio, porque eu acho que a gente junto vai acabar tendo uma força muito maior do que um município sozinho. Eu estou muito esperançoso que o consórcio possa contemplar a nossa região e ao município de Magé com o mínimo necessário para o seu desenvolvimento. Prefeito Nestor Vidal, muito obrigado por essa entrevista. Nós vamos liberar aqui o prefeito, que nesse momento aqui aguarda a visita de muitos desses representantes, como nós acabamos de falar. E está aí, a sorte está lançada. Magé reivindicando o local que ela merece, dentro desse status, que é essa mobilização que se faz através do consórcio, cobrando, então, o seu quinhão na participação das vantagens. É claro que as desvantagens nós já conhecemos, o ônus nós já conhecemos, agora queremos conhecer também, né, o bônus disso tudo que vem aí. Como vocês já podem estar notando aqui, ó, no gabinete do prefeito Nestor Vidal, já vários prefeitos mobilizados aqui. E aqui do nosso lado, o prefeito Marco Aurélio, prefeito eleito de Guapimirim, cidade vizinha nossa aqui, já fora distrito aqui desse município, e hoje está aqui bem representado pelo prefeito Marco Aurélio, o qual a gente cumprimenta aqui com uma boa tarde. Marco Aurélio, sem dúvida nenhuma, vocês tinham que estar inserido aqui nesse consórcio. Eu acabo de falar ali, fazer uma entrevista com o prefeito Nestor Vidal, e vocês cobram, através da união desse consórcio, a participação tão justa de vocês dentro do quinhão dessa divisão da instalação do Copérg aqui na região. Acho que, primeiramente, nós temos que agradecer o momento político que nós estamos vivendo nos municípios em torno, onde a união entre os prefeitos. Acho que isso é mais importante, né, de tudo, é a gente ter aliança, né, que você pode ver que o governador Sérgio Cabral mudou a história do estado, dos municípios, né? Foi através disso aí, através de aliança, né? Hoje os municípios se falam um com o outro, se comunicam, o prefeito se une para buscar melhoria para todos os municípios. E é muito importante esse momento que nós estamos vivendo, em que hoje o polo petroquímico bem próximo dos nossos municípios. Então, com certeza, nós unidos vamos ter força para poder defender os nossos municípios, os direitos do nosso povo. Então, com certeza, é com união que a gente vai vencer, é com aliança, é unidos que nós venceremos e vamos buscar o melhor para o nosso povo. Batendo esse papo aqui com o prefeito Marco Aurélio, prefeito da cidade de Guapimirim, aqui vizinha a Magé, como vocês conhecem. Prefeito, a gente comentava lá com o prefeito Nestor Vidal lá dentro que nós já conhecemos o ônus que virá com a instalação do Copérg aqui para os municípios vizinhos, principalmente com Guapimirim, Magé, que ainda preserva muita área ambiental ainda de verde. Nós temos aqui várias APAs, né, áreas de proteções ambientais. Como eu disse, o ônus a gente conhece. E o que virá para compensar esse ônus que nós teremos aqui no nosso município, prefeito Marco Aurélio? É por isso que nós estamos unidos aqui, né, para poder, através dessas reuniões, a gente tirar a melhor ideia para poder continuar preservando e valorizando o espaço de Guapimirim e Magé.
Prefeito, muito obrigado, que o senhor tenha uma boa sorte aí nessa empreitada, sucesso verdadeiramente. E aqui, gente, essa reunião de prefeitos aqui busca justamente isso, equilibrar esse diferencial aqui que está entre os municípios hoje. A gente compreende a situação do município de Itaboraí, onde será sediada o Cooperj, e o consórcio busca, através dessas reuniões, desses entendimentos com as autoridades desses municípios, uma solução para que venha contemplar todos os municípios. Nós estamos aqui do lado do diretor-geral do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense, do Conleste, senhor Álvaro, que a gente vai bater um papo aqui agora. Senhor Álvaro, primeiramente, boa tarde. Sem dúvida nenhuma, esse consórcio ele é uma grande solução que vocês acabaram encontrando, reunindo todos esses municípios, para que todos tenham essa participação igualitária no consórcio e na participação aqui do Cooperj. O senhor pensa assim também? Eu vejo a criação do consórcio como um grande avanço no sentido de se tratar de se ter um olhar regional sobre uma série de problemas dos nossos municípios que não podem ser enfrentados individualizadamente, né? Problemas como transporte, saneamento, educação, atendimento médico hospitalar em todos os nossos municípios, até porque muitos deles já estão com as suas áreas urbanas interligadas. Então, a busca dessa cooperação e da forma de regionalizar a solução dos problemas políticos e a implantação de políticas públicas que possam atacar esses graves problemas que atingem os nossos municípios. A priori, nós já sabemos que alguns problemas já começam a se apresentar com a instalação do Cooperj aqui ao lado. Um deles, principalmente, nos aflige muito é em relação ao processo de sustentabilidade. Magé conta hoje com uma área territorial de 73% totalmente virgem e verde. O senhor acha que, através do consórcio, poderá retirar aí soluções para que continue esse processo de preservação? Vejo sim, principalmente através da construção de um plano diretor regional que venha a ordenar os nossos municípios e possibilite com que você direcione o crescimento e, digamos assim, o adensamento populacional de uma forma planejada e organizada. Ok. A gente gostaria só de citar que o Cooperj já vem pecando em algumas promessas contratuais, inclusive, que foram feitas ao longo do tempo e, até agora, no momento, continua da mesma forma. Vocês têm cobrado, através do consórcio, esse posicionamento do Cooperj? Incessantemente, principalmente porque nós temos consequências gravíssimas geradas pela implantação desse complexo petroquímico e nós temos a certeza de que a Petrobras tem um compromisso muito grande com os municípios, porque o impacto do empreendimento acontece nos nossos territórios. Senhor Álvaro, muito obrigado por essa entrevista. Espero que vocês tenham sucesso aí com essa reunião e que consigam fazer com que esses municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, que estão em torno do Cooperj e que compõem o Conleste, tenham sucesso também na reivindicação daquilo que é nada mais, nada menos o seu direito. Nós falamos sobre a reunião que nós tivemos lá na sede lá da Prefeitura de Saquarema, os 4 membros do Conleste, e lá nós definimos algumas pautas para trazer para essa reunião, para que nós pudéssemos estar aqui hoje discutindo, né, sobre essa demanda que nós temos, todo esse crescimento, enfim. E lá surgiu a necessidade da gente marcar, porque eu estive em Brasília e com o vice-presidente Michel Temer, e ele se comprometeu conosco de marcar uma agenda com a presidente Dilma para que pudéssemos, juntamente com os prefeitos dos 15 municípios, nessa agenda a gente tratar sobre o assunto Conleste. E uma das sugestões levada ao vice-presidente Michel Temer foi da gente criar um PAC Conleste. Por que isso me veio essa ideia e nós discutimos lá em Saquarema? Porque a presidente ela criou um PAC diferenciado para as cidades que detêm um número menor ou até 50 mil habitantes, né? Então ela criou um PAC especial para os municípios que têm até 50 mil habitantes. E nada melhor da gente levar uma sugestão para a presidente de algo que pudesse realmente beneficiar
as cidades que estão sendo impactadas pelo Conleste, né? Então, a nossa sugestão, nosso pedido à presidente Dilma é de criar um PAC específico com o Conleste. O que seria esse PAC? Em virtude do impacto que está sendo causado, esses municípios vão ser beneficiados. Porque esse PAC, todos sabem aqui que o PAC, ele tudo é mexido no Ministério da Cidade. Você chega lá hoje no Ministério da Cidade, o benefício, nós não estamos aqui nada contra os municípios que detêm até 50 mil habitantes. Pelo contrário, eu acho que a presidente acertou em ter feito esse PAC para beneficiar esses municípios. Porque são municípios que não têm infraestrutura alguma, são municípios que às vezes não têm arrecadação suficiente. Então ela viu isso, que as prefeituras, notadamente as maiores, estavam sendo beneficiadas pelo PAC, né, do governo federal, e ela proporcionou aos municípios menores uma oportunidade deles serem beneficiados. Por exemplo, você entra hoje com um projeto de pavimentação asfáltica no Ministério da Cidade, acima de 50 mil habitantes, você não entra com o AGU, que é uma contrapartida mínima que você pega de 2% a 5%. Você entra hoje com um projeto desse, as cidades acima, você entra num programa de financiamento do Ministério da Cidade, onde você vai buscar, e o Ministério da Cidade ele vai parcelar aquele investimento para você aí com a carência de 4 anos e podendo dividir um parcelamento até 20 anos. Se nós pudermos conquistar o espaço, né, para a nossa região aqui, que os nossos projetos, ele autorizado pela presidente Dilma nesse PAC especial, pudesse entrar em um AGU sem financiamento para nós prefeitos e a nossa região, eu acho que isso é um ganho, que você não entra numa linha de endividamento. Então, eu acho que isso melhora. E eu estou falando a questão do Ministério das Cidades, né? Então, agora, podemos levar as sugestões também, que eu entendo que a gente tem que discutir aqui na questão do Ministério da Saúde, o que nós devemos levar de um recurso para atender essa região, a nossa demanda. Cada um, por exemplo, a gente pode criar aqui na nossa região um setor de imagem. Vou dar um exemplo, ficar aqui em Magé, um setor de imagem aqui com o nosso prefeito aqui de Magé, para atender toda a nossa região. Vamos criar um centro neurológico, por exemplo, que eu já tenho lá, comecei a fazer cirurgia neurológica em Itaboraí, que o governo federal ele possa abrir um recurso especial para que a minha cidade ela possa ser um polo e dividir entre as nossas cidades, cada um com uma referência em termos de saúde. Então, essa questão eu acho que a gente tem uma demanda muito grande para levar para a presidente Dilma, né? E a gente tem que discutir isso aqui, essa demanda que a gente vai levar, que essa agenda não vai ser demorada a ser marcada, para que nós, prefeitos, possamos estar com a presidente para levarmos essa reivindicação. E tenha certeza que a gente vai ser bem aceito na nossa reivindicação lá, até porque nós estamos aí entrando no ano eleitoral, né? A gente sabe disso e a gente tem que aproveitar esse momento. E aproveitar e bem aproveitar. E a outra agenda é com o governador Sérgio Cabral. Nós falamos de uma agenda até anteriormente com a presidente da Petrobras, mas já tentamos marcar e ela justificou, né, que ela vai procurar um espaço lá e vai fazer essa marcação. Eu acho que a gente vai conseguir mais fácil com a presidente Dilma do que a presidente da Petrobras, que é uma pessoa muito difícil de diálogo. Não tem sido uma pessoa solícita às nossas necessidades. E essa agenda com o Sérgio Cabral, qual a ideia que nós discutimos também nessa reunião da diretoria lá em Saquarema? É de levarmos um pleito para o governador da seguinte forma. O governador ele já vai ajudar as cidades em cima da questão de asfalto na porta, bairro novo, de algumas atividades de programas do próprio governo do Estado. Eu tenho certeza que nós vamos lá só reiterar essa questão de ajudar os prefeitos do Conleste, também nos próprios programas do governador, mas também numa questão muito específica. A Petrobras ela tem várias multas que são geradas através de descumprimentos de licenças, enfim.
são várias multas que a Petrobras tem. Né? Então, na nossa solicitação ao governador, que essas multas do Estado do Rio de Janeiro, referente à Petrobras, essas multas sejam revertidas para o Conleste. Para o Conleste, para atender a demanda dos 15 prefeitos, das 15 prefeituras, né, que fazem parte do Conleste. Podemos dizer assim, o Parque de Madureira, por exemplo, que Eduardo Paes ele construiu no Rio de Janeiro, que gastou aproximadamente 55 milhões aquele parque, foi proporcionado através de uma multa da Petrobras. Quem aqui conhece o Parque de Madureira? Né? Uma questão, se vocês buscarem na internet ou puderem ir lá pessoalmente, é fantástico o Parque de Madureira. Né? Então, o que nós vamos pleitear ao governador é que essas multas sejam proporcionadas para os nossos municípios. Então, é o nosso objetivo dessa agenda com o governador. Né? Então fica aberto aqui, aqueles que quiserem usar a palavra, se tiver mais algum tipo de sugestões referente à presidente Dilma e referente ao governador nessa agenda que nós estamos marcando aqui. Vamos abrir a palavra aí aos colegas e aos representantes que, assim porventura, quiserem usar a palavra. Eu vou me inscrever. Licença, então. Principalmente para dar as boas-vindas aos representantes das prefeituras do Conleste. Sei que o Magé se sente muito orgulhoso de recebê-los aqui. É um momento histórico na nossa história recente. Que vocês possam ter aqui em Magé uma referência de acolhimento e que isso seja um marco para fortalecer o Conleste. Esse agradecimento à Prefeitura de Magé eu deixei até para o final. Né? Fazer um agradecimento muito especial, a receptividade aqui foi excelente, né, Francisco? Magnífica, mas eu vou falar no final, tá, né, gente? E no final, pode ter certeza que vai ser mais gostoso do que no início. Eu queria também aqui dizer a minha satisfação de estar vendo o Conleste presidido pelo Emil, que foi uma pessoa que está dando a oportunidade nessas reuniões de que a gente possa trocar a experiência de cada município. Isso faz com que a gente também evolua no processo gerencial de cada município, quanto é importante esse intercâmbio de dificuldades e de facilidades. Tem muito mais dificuldades e a gente cresce mais um pouco nessa nossa missão de representar o povo dos municípios em que a gente está na frente. Eu sei que a reunião em Saquarema ela foi muito positiva, né? Nós tivemos a oportunidade de ser recebido também de forma acolhedora em Saquarema pela prefeita Franciane, e aquela reunião também foi um passo à frente, a gente está tentando reconstruir. Mas destacar a venda do Carlos Pereira aqui, que passei a ter conhecimento do Conleste através do antigo presidente. Eu acho que deve ser muito contente para você ver o prosseguimento dessa semente que vocês plantaram. Os representantes da prefeitura, o especial de Rio Bonito, mandar um abraço lá da nossa amiga, que tem sido sempre meu parceiro de caminhada, Teresópolis, que mais município. Aquela reunião, eu não sei, só para dar prosseguimento, depois de Saquarema, nós fizemos aqui um documento como presidente da agência que a gente queria tornar público aqui, para a gente ver se... não foge muito do eixo que ele falou, não. Mas como o presidente da agência, eu penso que é importante a gente fazer seguir o eixo que a gente estava discutindo com essa coisa. Então, peço licença a vocês para fazer essa leitura. Assembleia Geral Extraordinária do Conleste, a instalação do Complexo Petroquímico do Estado como resultado do movimento harmônico constitutivo entre os governos federal e estadual, traz para o nosso Estado do Rio de Janeiro, particularmente para os municípios que compõem o Conleste, consórcio
Municipal de Desenvolvimento da região do Leste Fluminense uma grande oportunidade de desenvolvimento econômico e social. Cabe nos desenvolvermos todos os esforços que se faz necessário para que esta oportunidade se torne realidade. No entanto, para proporcionar qualidade de vida, justiça social e pleno desenvolvimento das atividades econômicas, é necessária uma atuação contundente e conjunta por parte dos governos federais, estadual e municipais. Dos aspectos estruturantes, o que garantirá em cada município que cada município cumpra a sua função social. Dessa forma, evita-se que as consequências nefastas verificadas em outras regiões, onde oportunidade de desenvolvimento econômico resultaram em desordem urbana, sequelas sociais graves e comprometimento do meio ambiente e da paisagem sejam reproduzidas no município do Conleste. É necessário que nos planejemos agora para que não sejamos planejados no futuro. Para garantir condições e certeza de que o destino dos municípios que compõem o Conleste. Eu estive vendo uma estrada que está sendo de São Gonçalo para Itaboraí para trazer os equipamentos. Uma estrada de 36 metros de largura. Essa estrada embaixo de né? Passa por lá e vai levar até o Conleste. Compete. Essa estrada, ela gerou uma multa ambiental de 1,5 milhão para dividir para Itaboraí e São Gonçalo. É muito pouco. Eles vão deixar essa estrada de herança para a cidade, tanto Itaboraí e São Gonçalo, de 36 metros de largura. Você pode ter certeza, no eixo dessa estrada, à beira dessa estrada, vai criar um bolsão de miséria muito grande, entendeu? E o que nós vamos fazer com isso, tanto Itaboraí quanto São Gonçalo? Uma estrada dessa que não é pavimentada, eles vão fazer base na estrada, tudo certinho, só para atravessar os equipamentos e depois a gente fica com a estrada. Eles chegam e fazem e fica por isso mesmo. Entendeu? Então, na beira dessa estrada vai criar barracos e mais barracos. Entendeu? Então, é essa que é a nossa preocupação. Aí vem uma multa dessa de 1,5 milhão. O que serve uma multa dessa de 1,5 milhão? Só para falar, você está falando dessa questão, que ele está falando das compensações da região, você vê só, no passado, você vê dimensionar, por exemplo, quanto foi o nosso município, o impacto permanente do petróleo, em que não houve nada que pudesse consistentemente, o que ficou para a Magé? Ficou muitas pessoas passando dificuldade, ninguém vendo uma coisa, dava um salário complementar para o pescador, mas ninguém desenvolveu nada consistente. Você imagina quanto que seria uma multa, ou quanto foi uma multa cobrada a Petrobras, ou quem quer que seja, em que esse impacto praticamente foi muito maior no município de Magé. Eu acho que essa ideia que você levanta, ela é fundamental, porque o impacto é que na região, isso tem que ser contemplado a região. E isso, no reflorestamento, na possibilidade de compensação de emprego, de qualificação, isso é fundamental, porque não pode mais. Alguém falou certa vez, um buraco em Magé, um buraco no Leblon, vale mais que uma ponte em Teresópolis. E a gente precisa, com esse esforço aqui, fazer alguma coisa para que seja contemplada a nossa região. E eu estava conversando com a prefeita de Saquarema, a preocupação que a gente tem hoje com a segurança da nossa região, que é de extrema gravidade. Então, na saída ao governo do Estado, eu acho que quanto mais rápido isso acontecer, melhor, porque hoje a nossa região sofre muito impacto rápido e crescente da violência, né? Porque eu às vezes vejo o prefeito, o governador e o prefeito votando no PP, o governo do Estado votando no PP na cidade do Rio de Janeiro,
e de repente o comandante da PM de Magé fechando um DPO em algum lugar, quer dizer, está totalmente na contramão da política. Se o governador diz que a presença da UPP inibe o bandido, quando o cara tira um DPO simples, que é 2 guardinhas lá, qualquer, ele está dizendo, ó, aqui não tem ninguém, pode vir. Então, se a gente não tiver, eu acho que eu conto com a força do Conleste para poder discutir essas ações que você já tem colocado. Eu estou praticamente repetindo a sua Falamos até do nosso amigo de Itambá, que tem 6 policiais lá, não foi isso, Algo, que você falou? 6 policiais para a Se cidade quiser, eu vou toda. mandar uma Hã? faixa para Para a você. cidade toda, para Não, 35 mil, 30 e poucos mil habitantes, né? 6 policiais, não é isso? Nós falamos isso lá em Saquarema, não foi, professor? Sobre o Valdo. Um para cada 100 mil. Hã? Um para cada 100 mil. A estatística Vou é botar o um PP policial para tem cada 1.000. 180 para um. O dele lá está 1 para cada 6 mil. Mas Rio Bonito também é a mesma coisa, são 3 viaturas com 6 policiais. 6 Rio policiais. Bonito também só tem 6 para 6. 18, né, policiais. Carlinhos? 6 para 18. Não, isso Com 3 viaturas. o Conleste é quase que emergencial, né? Essa agenda é quase que emergencial, porque nós não podemos permitir que isso continue, senão nós vamos. Eu já estou sendo impactado aqui, só para dizer, eu tenho muito Caxias Essa agenda com o governador, nós já tínhamos conversado com a própria Franciane, a prefeita lá, ela veio com o nosso presidente da LERJ, o Paulo Melo, para ver se providencia essa agenda com o governador, né, transferindo aí essa responsabilidade dessa agenda para facilitar isso aí, pelo contato e relacionamento lá. Eu acho que vai ser rápido. Bom, mais alguém quer falar sobre esse assunto? Só para, aproveitando o prefeito do AP aqui na reunião do colega, para dizer que a gente tem um assunto aqui, que eu não sei se impacta em outros municípios, mas que eu gostaria que pudesse colocar na pauta, que é a nossa questão ferroviária. Ela é uma questão de sobrevida para nós e desafogaria um impacto muito grande nas nossas rodovias, que tem prejudicado muito o acesso até a cidade do Rio de Janeiro, e a revitalização do nosso ramal ferroviário, já colocado pelo secretário de Transporte numa reunião recente lá em Guapimirim, onde eu tive o prazer de comparecer, é fundamental para a gente também, porque a gente vê, pensa que a resolução da Baixada, principalmente nessa nossa parte aqui, ela deve ser tida como uma melhoria no transporte de massa. Para nós, o transporte ferroviário, ele precisa ser revitalizado no país todo, e nós já temos condições, já houve um investimento do Estado que já tem essa intenção, mas nós precisamos adiantar um pouquinho. O Marco, né? O Guapimirim estava falando sobre isso, mas ia até Precisamos Macaé. colocar, que eu acho que é só um acho do Conleste aí. Eu acho que nessa agenda com o governador, eu estou falando isso porque, coincidentemente, eu representei o prefeito Elio nessa reunião lá em Guapimirim, no Centro Cultural, onde se discutiram 2 questões. Uma, a revitalização do ramal existente. É isso? Melhoria dos trens. E outra da implantação do VLT. Porque no momento que você chega com o VLT até Itaboraí, você talvez não precise vir de Rio Bonito para o Rio de carro. Você talvez estacione em Visconde, entrasse no VLT e viesse. Eu acho que isso é uma questão que, inclusive, o secretário Júlio Lopes, na ocasião, é isso? Junto lá com as entidades, com o movimento que você encaminha lá com grande fervor, a possibilidade dessa questão da mobilidade da região. E até porque o transporte ferroviário ainda tem outro agravante. Ele é mais barato em termos do bilhete, quer dizer, do que o cidadão vai pagar, ele é mais barato do que o transporte sobre rodas, né, sobre pneus. Né? São os ônibus e correlatos e vans e tal. Então, acho que isso pode ser já um aspecto dessa agenda e até desse próprio PAC, porque o transporte ferroviário ele recebe o investimento inicial é elevado. Os municípios não têm capacidade financeira de enfrentar um investimento dessa natureza. É isso? Mas isso pode entrar pelo PAC. Pode entrar pelo PAC. Mobilidade urbana entra pelo... Só para incluir, tá? Vou botar aqui. Mais alguém?
falar sobre esse assunto. A gente vai bater um papo aqui com o prefeito Elil, do PMDB de Itaboraí, que é o presidente do Conleste, e a gente vai começar aqui batendo esse papo com ele, fazendo algumas observações da importância que essa representatividade dos municípios através desse consórcio, através do Conleste, prefeito. E hoje aqui vocês me parecem ter avançado muito. Essa proposta que o senhor fez aqui em relação ao pedido ao presidente da República, que é o PAC, né, sugerindo a ela um processo aí de aceleração do crescimento dessa região, prefeito, que por tantos anos ficou abandonada pelos poderes públicos, seja ele estadual, seja ele federal. O leste fluminense verdadeiramente precisava dessa parceria e união dos municípios para que vocês avançassem. É dessa forma e sentimento que o senhor tem também? É da mesma forma e do mesmo sentimento que você se expressou e que você acompanhou toda a nossa reunião aqui, que eu acho de grande importância essa agenda com a presidente Dilma, onde que vai acelerar o crescimento dessa região, um crescimento, não esse crescimento desordenado que hoje existe na nossa região pela construção da refinaria, mas sim um crescimento ordenado, onde vamos buscar um crescimento na infraestrutura, que é a pavimentação asfáltica, saneamento básico, mobilidade urbana, saúde para a nossa região. Enfim, eu acredito que vai ser uma agenda muito positiva que nós vamos conseguir com a presidente Dilma para suprir algumas falhas, alguns erros que administradores passados deixaram e causaram toda essa região, e nós vamos conseguir, e tenho a certeza com essa agenda com a presidente Dilma, solucionar e buscar um socorro para a nossa região. Prefeito, outra colocação pontual que o senhor fez nessa reunião foi em relação à reivindicação das multas revertidas para o consórcio, o que nos pareceu a todos muito justo, porque nós já conhecemos todos os ônus que vão causar a implementação do Comperj aqui, do Complexo Petroquímico na região. O senhor deve buscar isso também junto à presidente da República, tal qual ao governador do estado? Não, isso é uma agenda específica com o governador do estado, porque as multas oriundas do estado é administrada pelo estado. A presidente Dilma, com certeza, ela pode ser uma grande apoiadora dessa iniciativa, que é a mesma reivindicações que nós vamos levar ao governador do estado, nós vamos levar também à presidente Dilma. Então, eu tenho a certeza que a presidente Dilma vai ser uma pessoa que vai reforçar os nossos pedidos que vamos deixar no governador do estado, o governador Sérgio Cabral, e que vai depender de um apoio da presidente Dilma na questão do aceitamento dessa proposta nossa da Petrobras. Porque nada mais do que justo, multas essas que foram feitas por diversas vezes a Petrobras e que foi revertida para a capital do Rio de Janeiro. A capital hoje é a mais favorecida, né, vamos dizer assim, eu não tenho nada contra a capital, pelo contrário, eu acho que a capital ela traz turista, traz um crescimento para todo o estado do Rio de Janeiro, mas nós somos participantes do estado, nós que fazemos parte do Conleste, e nós não podemos deixar esses 15 municípios órfãos dessas multas da Petrobras. Nós vamos buscar esse crescimento para dentro da nossa região. Prefeito Elil de Itaboraí, então, explicando para a gente o conteúdo de toda essa reunião. A gente agradece. Muito obrigado, prefeito. Então tá aí, gente, essa iniciativa é através do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense, em que, através dessa união e dessa parceria dos municípios que compõem esse consórcio, acabam tirando daqui soluções futuras para o desenvolvimento da nossa região. Antônio Alexandre para o Web Jornal Magia Online, Rede de TV Web Mais. Muito obrigado e até a próxima.